Em João capítulo 5, versículo de número 8, alimentou 5.000 com pães e com peixes. Em Mateus 14, versículo 19, andou por cima das águas, aleluia. Em Mateus capítulo 14, versículo 25, curou uma menina endemoniada. Em Mateus 15, 28, curou um surdo e mudo. Em Mateus 7, 34, alimentou de novo 4.000 pessoas com pães e com peixes. Em Mateus 15, 36, curou um cego em Betsaida. Em Marcos 8, 25, curou um cego de nascença. Em João 9, 7, curou um menino endemoniado. Em Mateus 17, 18, pegou um peixe com a moeda na boca do peixe. Em Mateus 17, 27, curou um endemoniado que era cego e surdo. Em Mateus 12, 22, curou uma mulher que estava encurvada pelo diabo há 18 anos. Em Lucas 13, 10, curou um homem com hidropsia. Em Lucas 14, 4, curou 10 leprosos de uma vez só. Em Lucas 17, 11, ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Em João 11, 43, curou um cego em Jericó. Lucas 18 e 42, curou o cego Bartimeu. Em Marcos 10 e 46, secou uma figueira infrutífera. Em Mateus 21 e 19, restaurou a orelha de um soldado que tinha sido cortada. Em João 18 e 10, e depois da sua ressurreição, de novo, os discípulos pegaram uma pesca maravilhosa de peixes, porque ele mandou que jogassem a rede no lugar certo. São estes os milagres que eu consegui ver no Novo Testamento que Jesus realizou. Por que Jesus realizou estes milagres no Novo Testamento? Para que nós soubéssemos que Deus tem poder sobre a doença, que Deus tem poder sobre a morte, que Deus tem poder sobre o diabo, e Deus tem poder sobre a vida, e que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando no Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir sempre o mesmo. Em vista disso, nós podemos falar algumas coisas a respeito do milagre. Primeiro, os milagres de Jesus espelhavam o seu caráter e expressavam o seu amor pela humanidade. Você diz assim, para que Jesus fez milagre aqui na terra? Para que através do milagre nós conhecêssemos o caráter de Deus e através do milagre nós pudéssemos entender o seu amor pela humanidade. Vejam bem, em Atos capítulo 10, versículos 36, 37 e 38. A Bíblia Sagrada nos diz que quando os discípulos estavam falando, a Bíblia diz a seguinte palavra a respeito de Jesus: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Presta atenção, Deus estava com ele. Deus estava em Jesus, mostrando ao mundo, através das suas ações e da sua mensagem, como que Deus se preocupa conosco. Isto é importante quando nós estamos falando de milagre. Isto é preponderante quando nós estamos tocando nesse assunto. Vejam, porque esta vai ser a base de tudo que falarmos daqui para frente. Deus quer mostrar o seu caráter, e Deus quer expressar o seu amor através dos sinais que Jesus fez. Quando vocês tiverem dúvida a respeito do caráter de Deus, ouça Jesus dizendo para a viúva que ia enterrar o seu filho, a viúva de Naim. Ele dizendo assim: mulher, não chores mais. Quando você estiver se sentindo desamparado e você não tiver ninguém por você, ouça aquele leproso se jogando aos pés de Jesus e dizendo assim: Senhor, se queres, serei limpo. E qual foi a resposta de Jesus?
quero ser limpo. A palavra dele é sempre quero para conosco, porque nele nós temos o sim e nós temos o amém de Deus para com as nossas vidas. Quando você estiver se sentindo com a cabeça completamente atordoada de problemas e de dificuldades, imagine aquela mulher que estava encurvada pelo diabo há 18 anos e que Jesus libertou. E a Bíblia Sagrada diz que ele libertou porque ela também era filha de Abraão. E eu quero dizer para você que ele é o Deus que ouve, é o Deus que está presente. Quando você se sentir um filho bastardo, um desenganado da vida, olha e presta atenção no cenário de um cego na beira do caminho, gritando e dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o eterno Criador dos céus e da terra parou. E o Deus que parou para um mendigo que estava pedindo esmola na beira do caminho, porventura não pararia se você levantasse a sua voz para falar com ele. Então presta atenção, porque nós vamos para o nosso segundo ponto. Jesus nunca substituiu a ação milagrosa pela sua comunhão com Deus. Este é muito importante no ministério de Jesus. Nunca Jesus deixou de estar com Deus para realizar milagres. O mais importante no ministério de Jesus não era fazer milagres. O mais importante no ministério de Jesus era estar com Deus. Você diz: pastor, da onde o senhor tirou isso? Eu tiro isso de Marcos capítulo de número 1, versículos 29 ao versículo 35. Logo que eles saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e de André. A sogra de Pedro estava de cama com febre e falaram a respeito dele, de Jesus, para ela. Então ele se aproximou dela, tomou a sogra de Pedro pela mão, ajudou a levantar-se e imediatamente a febre daquela mulher a abandonou. E ela começou a servi-lo. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo todo levaram a Jesus, as pessoas levaram a Jesus, os doentes, os endemoniados. Toda a cidade se reuniu na porta da casa e Jesus ficou curando os que sofriam de várias doenças, expulsou muitos demônios e não permitiu que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Quando era de madrugada no escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo no deserto, encontraram e disseram: Senhor, está todo mundo te procurando. Jesus respondeu: mas eu não vou voltar lá para o lugar onde eu estava fazendo milagres. Eu vou para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Vejam o que é importante. Foi para isso que eu vim. Para que ele veio? Ele não veio especial e primordialmente para fazer milagres. Ele veio para estar com Deus e para anunciar a mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, o objetivo dos milagres de Jesus não era maravilhar as pessoas. Em nenhum instante, Jesus fez milagres para deixar as pessoas impressionadas. Em nenhum instante, Jesus fez milagres para mostrar que ele tinha poder. Primeiro, porque a maioria dos milagres que Jesus fez foi em pessoas desconhecidas, pobres e obscuras. A maioria. E quando eles pediram que Jesus fizesse um milagre fantástico, Jesus se recusou. Várias vezes eles pediram e disseram: Senhor, faz um milagre. Bonito, grande, poderoso. E a gente crente. Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal maravilhoso. E ele respondeu: a esta geração perversa não haverá nenhum sinal, senão o sinal que foi dado ao profeta Jonas. Numa outra ocasião, em Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 4, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e disseram: